Diga comigo assim: o papel do pai no plano de Deus. O pai foi uma ideia de Deus para a gente ter esse plano de bênção de Deus. Deus planejou a família para viver as bênçãos de Deus. Deus não planejou a maldição. Deus não planejou os problemas. A gente que às vezes é egoísta, faz aquilo que a gente acha que é certo de maneira às vezes inconsciente, porque a gente recebe um modelo errado, né? Muitos pais, hoje eu falei lá rapidamente, né? Assim, tem pessoas hoje que não têm pai, foram privadas de ter um relacionamento com o pai, ficaram órfãs, né? Pais que morrem faz parte da existência, essas fatalidades inexplicáveis, né? Meu pai morreu, por quê? E tal, não tem resposta, irmão. Tem coisas que não tem, são fatalidades da vida. Outros pais são pais que, infelizmente, não receberam um modelo adequado e ficaram reproduzindo aquele modelo de abandono, de deixar a família e fugir daquela missão, que ao mesmo tempo é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, que tem gente que foge disso. Tem pais que fogem, e que tem muita gente que se sente abandonada, né? Outro dia eu vi algo de um pastor, tá na live, a gente não cita muito, né? Mas uma pessoa falando como é que é ser pai, ser pastor e ter um bocado de filhos, né, da igreja. Aí esse pastor falou uma palavra meio dura, mas com fundo de realidade. Ele disse: não, eu só consigo dar conta dos meus filhos. Na igreja são meus irmãos. E às vezes a gente na igreja ou na vida, a gente projeta essa carência de pai para um substituto, um pastor, um líder ali no ambiente de trabalho, um líder. Essa carência a gente projeta. E a gente que é pai, a gente sabe que é difícil, né? Você dá conta, eu no meu caso, de dar conta de 2. Sempre eu estou pensando em cuidar dos 2. E esse pastor respondeu: meu irmão, eu sou o melhor pastor possível, mas eu não consigo ser pai de centenas, né, de milhares de pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Só tem um, eu digo para Esté e para o Davi: eu sou o melhor pai possível, mas eu sei que eu sou limitado e eu não consigo 100% saciar aquela carência, né? Mas a maravilha, olha para mim, é que o Pai Celestial, Ele é o único que sacia a nossa carência de paternidade, né? Ele veio manifestar o Pai, Ele não veio produzir uma religião. A gente hoje, pastor, o culto do Dia dos Pais, queridos, Jesus, Ele veio revelar e manifestar a paternidade que foi perdida no Éden. Ele é o nosso Pai 100%, que nele, queridos, tem hora que eu falto para o Davi, tem hora que eu vou faltar para Esté, e é uma realidade que a gente não está 24 horas, né? A gente não tem como olhar, como estar ali, como cuidar. E eles vão se desconectando, né? Outro dia eu vi uma grande pastora dizer que ela ficou com a síndrome do ninho vazio. E ela sofreu muito. Quando os filhos foram embora, casaram, não foram embora. Não abandonaram, é o fluxo da vida natural. Aí ela ficou com a depressão do síndrome do ninho vazio, né? Tem os filhos ficam com o cordão umbilical ali, não querem desprender, né? Mas os pais é a síndrome do ninho vazio. E aí, por que isso acontece, irmãos? É o fluxo da vida. Amém? Eu quero falar hoje sobre alguns pontos, né, desse pai que vive o plano de Deus. Esse nível de paternidade é uma liderança que cabe dentro da nossa liderança familiar, dentro da nossa liderança do ambiente de trabalho, irmãos. As pessoas estão carentes também. Estão ou não estão, irmãos? De uma direção de pai. Muitas vezes não tem pai. A figura da paternidade foi amputada da vida dele. Ele está sem direção. E a igreja tem esse papel, irmãos, de manifestar o pai. Não, eu sou o pai e vou ser pai de todo mundo, que eu não tenho como dar conta. É ou não é, querido? Ser pai de 2, 3, ser pai de um já é uma onda, né?
ser pai de 2, de 3. Então, a gente tem como manifestar o caráter da paternidade de Deus para saciar, para suprir, para trazer direção para milhões de filhos que estão aí carentes. A gente é esse filho dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Tu és o meu pai. É ou não é, queridos? Quando Ana Paula lançou aquele, e eu meditei muito forte na paternidade de Deus. Tem uma aula lá sobre paternidade de Deus profunda. Qualquer hora eu vou falar sobre isso. Lá na Jocum. E a Ana Paula fez aquele louvor lá nos braços do Pai, né? Não tinha um ser humano que não chora, irmão. Pai, meu Pai. A gente já começa a querer chorar, né? Porque a gente é carente desse Pai celestial. E Ele tem um plano para a gente. Mas agora vamos falar com os pais terrenos, né? Efésios 6,4 diz: os pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nesse dia dos pais, nós somos chamados a refletir nesse papel crucial que Deus, o próprio Deus, designou para os pais. Pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação. Isso é um papel crucial. Ou seja, a sociedade foi designado por Deus. Deus disse: cria teus filhos. E a palavra de Deus nos dá essa visão clara e poderosa da responsabilidade e do privilégio de ser pai. É um privilégio ser pai, irmãos. Eu casei e eu já queria ser pai. Eu oriento mesmo, meu irmão casou, usufrui do teu matrimônio ali, namora e tal. Porque depois vem o filho e já tu tem que driblar o zagueiro e tal, muita onda. Mas eu já casei, eu era doido para ser pai, irmãos. E já foi vindo logo a Esté e tudo mais. É coisa bem, é benção. Mas é um privilégio, diga ser pai. Diga assim comigo: é um privilégio. E é uma grande responsabilidade. Então vamos ver aqui como os pais podem cumprir o plano de Deus. Como o pai e os pais podem cumprir o plano de Deus em suas famílias. Em primeiro lugar, o pai como líder espiritual da família. Olha aqui, irmãos. Há uma grande lacuna, um vácuo de liderança na nossa geração. Ninguém quer ser líder. Todo mundo hoje em dia só quer os benefícios. Ninguém quer assumir responsabilidade. Há um vácuo de liderança geracional. Você vai hoje para liderança política, não existe. Antigamente tinha líderes que comandavam mesmo ali da maneira errada, chata, não sei o quê. Mas hoje há um vácuo de liderança. E os pais, o pai é o líder. Efésios 5:23. Vamos ler aí? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. A liderança espiritual é uma responsabilidade que Deus confiou aos pais. E o que isso significa? Ser líder espiritual significa guiar a sua família nos caminhos de Deus. Pai, tu é o pastor do teu lar. Tu que tem que ser referência de oração na tua casa. Não é ficar pensando, não, fulano de tal vai orar. A oração do fulano, não, é você que é o pastor da tua casa. Tem muito pai que não ora com a sua família, não exerce essa liderança espiritual. Estou falando alguma coisa fora do contexto, irmãos? E isso gera uma vulnerabilidade, a família fica sem pastor. Pai, você que tem que guiar a sua família nos caminhos de Deus. Tem gente que não vem para a igreja, cara. O cara é o cabeça da família e ele não vai para a igreja. Irmão, nós não precisamos de ninguém vir para a igreja. Eu não preciso, como pastor, nem um líder que precisa que as pessoas venham na igreja. Eu venho para a igreja porque eu preciso, queridos. Vocês estão me entendendo a diferença? Eu, como pai, eu preciso estar na igreja.
Por quê? Pastor, o senhor não sabe, a igreja hoje está descredibilizada, ninguém acredita mais no evangelho, cada escândalo, é 2 escândalos por dia, é verdade. Mas a igreja de Jesus continua pura, sem mácula. Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, existem pessoas que estão ali lutando o bom combate da fé. Amém, queridos? Guerreando por uma coroa, não corruptível, só por coisas dessa vida, mas por uma coroa celestial, incorruptível. Amém, queridos? E aí, é por isso que é fundamental. Hoje eu fico assim, sabe, meu irmão, se eu tenho uma família abençoada, irmãos, é porque eu guio minha família. Se eu tenho uma família atribulada, irmãos, é porque minha família está sem guia espiritual. Não tem ninguém que ora. Não tem o pai que abre a Bíblia dentro da casa. Cadê esse pai para abrir a Bíblia e ler com os seus filhos? Pastor, isso é pesado mesmo, irmão. O evangelho é para transformar, não é para fazer cócega no nosso ego, não. É para matar o nosso ego e dizer, cara, eu quero que a minha família seja uma bênção, mas eu não tenho coragem de ler um versículo da Bíblia na minha casa. Eu como pai. Mas colocar leseira na casa consegue com uma performance tão forte, né? Coisas que destroem. Pastor, isso não é comigo não, amém, fique bem, você está lendo a Bíblia, orando com a sua família, como pai, fique bem, pelo contrário, melhore, amém, continue mais, né? Mas pastor, eu não estou falando, não se sinta ofendido, estou ofendido, e vou... Não, isso aí é um alerta para mim, eu vou abraçar esse alerta, e eu vou, pelo amor de Deus, nem que seja no dia do relógio de oração, eu vou abrir minha Bíblia com a minha família, amém, queridos? E aí, queridos, diga a responsabilidade do pai, como líder espiritual. Não é dizer, meu filho vai para a igreja. O cara não vem para a igreja. Meu filho, tu tem que ler a Bíblia. O cara não lê a Bíblia. Estou falando de coisa básica. Estou falando de alguma coisa difícil, impossível? Não. Estou falando de uma coisa prática e básica que vai abençoar a tua paternidade, que vai abençoar a tua família, que vai abençoar a tua casa. Amém? E eu quero declarar que você vai ler a Bíblia na sua casa, você vai sentar a tua família e vai ler a palavra de Deus. Será que tem alguém que pode receber isso? Você vai sentar a tua família e vai dizer, nós vamos orar aqui, porque essa família aqui é uma família abençoada, é uma família que busca a face de Deus. Amém? Será que você pode receber isso? Dá um aplauso a Jesus e dizer, diabo, a minha liderança espiritual na minha casa vai ser exercida. Diabo, tu não vai anular a minha paternidade. Eu vou para a igreja. Você é o primeiro, amém? Você é o primeiro. Não vai ter que ninguém estar me arrastando. Não, eu vou. E assim, irmão, olha aqui para mim, irmão. Salvação é individual. Eu falei aqui no último culto da família. Livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar ninguém. Nem Deus obriga ninguém a nada. A gente é livre para tomar nossas decisões e escravo das consequências das nossas decisões. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha esposa tem que fazer a parte dela. Meu filho tem que fazer a parte dele. Não assuma a responsabilidade. Não deixe ninguém, nem na tua casa, jogar a responsabilidade para você. Lá na minha casa, irmão, todos eles sabem a responsabilidade. Cada um. Ninguém fica, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer. Não existe isso. E não quer fazer, seja claro, meu irmão, tu vai sofrer sozinho, que eu não vou sofrer junto não. Eu fico triste, se não quiser Deus eu fico triste, mas eu vou poder obrigar ninguém a buscar Deus. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Ninguém pode, irmão. A gente pode falar, ler a Bíblia, agora aqui vamos ler a Bíblia. Às vezes a gente não tem como pregar em casa, o pior lugar para pregar é a nossa casa, é ou não é, irmão? Porque lá a gente está sem máscara, na nossa família a gente está sem nenhuma maquiagem, né? Mas a gente é a gente mesmo, né? E às vezes na nossa casa nossa pregação é só de arrependimento, irmão, me perdoa. Aí o cara fica lá esperando uma palavra veemente, né? Não, agora vem uma palavra do pai. Aí o pai chega, meus filhos, me perdoa, que eu estou falhando nisso. É só arrependimento, irmão. Nisso e nisso. Restaura o altar. Aí, agora o certo é esse. E a gente vai fazer que nem o pessoal do corre aí, né? E agora a gente vai pelo certo. Agora isso aqui é o certo, esse é o certo.
e aqui. E não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Eu estou tentando ser um pouco didático, porque às vezes a gente fala aqui pedaços e a gente não consegue desenvolver bem, e você fica meio que, meu Deus, confuso, e agora o que eu faço? Eu quero ser pai, eu quero ser uma mãe que cumpre o plano de Deus na terra, eu quero ser um filho que cumpre. Às vezes você é um filho, não tem nem pai nem mãe que busca Deus. Você pode chegar, pai, eu sei que eu não tenho autoridade para falar de Deus aqui, eu sou seu filho, sou sua filha, mãe, mas eu queria ler um versículo aqui. Só lê. Tu lê o versículo, lê ali um trecho da Bíblia. Aquilo ali, irmão, é uma bomba poderosa. Diga, o Evangelho transforma. Tu leu, Senhor, abençoa minha família, em nome de Jesus. Teu pai e tua mãe, tu é uma criança, tu é um filho, não é nem teu papel. Abençoa meu pai, dá vitória para ele. Abençoa minha mãe, dá vitória para ela. Saiu daquele momento, querido. Teu pai vai sair, o Espírito Santo vai sair junto com ele. E aquela palavra que foi falada ali, meu amigo, vai explodir dentro do espírito dele e vai gerar uma transformação poderosa. Amém, queridos? E você que é mãe, que o pai está meio ausente, você que é pai, a mãe está meio ali fora do prumo. É mais ou menos assim, irmão. Não dá para te chegar lá e querer pregar cheio de si, cheio de... Não dá, irmão. Não dá. Deixa eu te falar, é o evangelho da vida real que eu prego aqui. Não é fácil pregar em casa, não é fácil orar em casa, mas é uma bênção se a gente conseguir romper isso. É ou não é, irmãos? É ou não é, queridos? É um grande desafio nosso, ser igreja dentro da nossa casa. E isso é fabuloso, não sei se cabe, é fantástico, é extraordinário. Quando você lê a Bíblia com a tua família, ora com a tua família, você vai ver. E eu estou colocando esse contexto que o pai é o líder espiritual da família. Por quê? Porque ele deve guiar a sua família nos caminhos de Deus. Como que ele deve guiar? Sendo exemplo de oração. Diga, pai, exerce liderança pelo exemplo. Ninguém segue. É o único, diz que é o melhor método de ensino é o exemplo, mas é o único, irmão. Ninguém faz o que a gente fala. As pessoas fazem o que a gente faz. Amém, queridos? E às vezes a gente acha que liderar é tentar convencer. Não, é você fazer e inspirar pessoas a fazer. Amém? E aí, pelo exemplo, você lidera a sua família através da oração, da leitura e na vivência da fé. Como Cristo lidera a igreja com amor. Como é que Cristo lidera a igreja? Com amor, sacrifício. Assim o pai deve liderar a sua família com o mesmo compromisso, um amor sacrificial. A gente se doa, é ou não é, queridos, como pai? Os pais verdadeiros se doam, meu irmão. A gente é capaz de colocar a nossa vida em risco para proteger um filho. É ou não é, irmãos? É muito doido isso. Mas diga, teu papel, pai, é ser um líder espiritual. Segundo lugar, o papel do pai no plano de Deus, o pai como educador. Provérbios 22, segundo lugar, coloca aí, o pai como o quê? Educador. E o texto base é Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, nessa questão de educar filhos, vai além daquela educação formal, acadêmica. Inclui inculcar valores morais, espirituais, que permanecerão com eles por toda a vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. É um negócio muito veloz. Tu tem que pegar teu filho desde bebezinho e educar ele. Hoje, o meu diálogo com Davi e com a Esther já é um pouco mais... Eles têm muito conceito já dele mesmo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eles já têm muito da personalidade deles formada. Até os 7 anos, a criança é uma esponja. O que tu diz é lei para ela. E aí tu tem que aproveitar e educar ela, incutir nela valores que vão ficar arraigados ali na adolescência dela, na juventude e na vida adulta dela.
Então, tem muito pai que vacila em educar o filho. Eu não sei, mas desde bebezinho aprendeu a falar, a gente ia dialogando, desde já tem que ir educando o filho com princípios, com valores, com espiritualidade, com a vida espiritual dele. E aí, os pais são chamados a ensinar os filhos na doutrina. Efésios, texto que deu base ao nosso título de mensagem. Pai, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, ajudando a compreender e aplicar a palavra de Deus na sua vida diária. Nosso maior desafio, irmãos, é a gente pegar os nossos filhos e fazer eles compreender a palavra e como a palavra de Deus deve ser aplicada na vida deles diariamente ali. Amém? Lá na minha casa, desde pequenininho. E aí? Tu acha que isso aí é de Deus? Esse comportamento agrada a Jesus? Ou esse comportamento faz Jesus ficar triste? Ou ele ficou feliz com a sua atitude? E ele já tem eles são mais espertos que a gente imagina. É ou não é, irmãos? Já dão nó e pingo d'água desde pequenininho. E com essa parada dessa informação que está na mão deles, meu irmão, tem menino que ele dá aula para ti. Antropologia, negócio de animal, de zoologia, ele vive ali, ele pega conhecimento que o cara só ia ter contato na faculdade. Hoje as crianças dão um Google e pegam conhecimento que a gente fica abismado. É ou não é, irmãos? E dão aula para ti. Mas aí que tu tem que ser o cara. Será que esse conhecimento glorifica a Deus? Faz Jesus ficar feliz? Isso desde pequenininho, na inocência deles. Depois, irmãos, ele já vai ficar com isso encucado. E aí, a nossa vida, ela é assim. Nos seus passos, o que faria Jesus? Um livro que virou filme, best-seller, né? A gente às vezes quer um evangelho muito doutrinário, muito assim, filosófico, sabe, cheio de teorias. Mas o evangelho é simples, é prático, faz parte da nossa vida. E é isso, diga assim, educar. Olha, esse texto, eu vim entender ele há algum tempo atrás. Instrui o menino no caminho. Ou seja, instrui o menino no caminho. É você caminhando com ele. É você fazendo com que a sua vida glorifique a Deus também, amém? Faça Deus se alegrar. Agora, se eu tenho uma vida espiritual mais ou menos, eu fico ali naquela religiosidade, uma vez eu vou, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Aí ele fica olhando esse caminho aí ele vai para esse caminho, uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero. Daquela pessoa, sabe, irmãos, que só faz o que quer, que é infantil, que não é um menino, mas ele diz, ensina o menino no caminho. Você vai caminhar um caminho de fé, de perseverança, de fidelidade, no caminho em que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará. Eu entendi errado. Eu pensava assim, e ele vai se desviar. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ele vai se desviar. E quando for velho, ele vai se reconciliar com Deus. Mas não é isso E muita gente entende assim. Mas o texto está ali, instrui o menino no caminho que deve andar. Até quando ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. E eu quero declarar que o meu filho, o teu filho, os nossos filhos, eles não vão se desviar. Eles estão proibidos no mundo espiritual de se desviar, porque quando eles quiserem se desviar, os valores vão estar queimando no coração deles. A palavra de Deus vai estar viva dentro deles, eles não vão conseguir. Eles vão estar proibidos, porque Deus vai estar lá com ele vai lembrar lá atrás, não, eu tenho que viver algo, não é a minha vontade, não é o meu prazer momentâneo, não é o prazer temporário que produz morte do pecado, mas eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou sacrificar a minha vontade, para fazer a vontade de Deus que é melhor, que é mais excelente, amém? E aí, em terceiro lugar, o pai como protetor. Irmãos, pai como protetor e provedor. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé,
e é pior do que o incrédulo. Aí, queridos, entra esse proteger e prover. Ou seja, o pai tem a responsabilidade de prover para a sua família. Pai não é menino, pai tem que ser homem. E essa é uma palavra dura e pesada, mas é a realidade. Menino tem vergonha, tem gostinho e tem vaidade. Pai vira homem, ele não tem mais vergonha de nada, ele se expõe ao ridículo para ele cuidar e proteger. Cuidar no sentido de que eu vou prover. Às vezes, irmãos, a gente não quer ser aquilo que a gente tem que ser. A gente quer continuar naquela meninice. Eu só faço o que eu gosto, o que eu quero. Mas quando você é um pai, você não tem escolha. Você tem que trazer a provisão para sua casa. É ou não é, irmãos? E aí você vai, meu amigo, ao ridículo e diga: vender é coisa que prospera qualquer ser humano. Mas vender é gritar: ei, isso aqui é bom. Mas tem gente que, não, eu só vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Não existe isso. E aí, para você prover para sua família, você vai ter que se sacrificar, se expor ao ridículo. Eu era um menino, quando eu virei pai, irmão, tirei toda a vergonha. Não virei um sem vergonha, mas virei um sem vergonha do bem, amém? Se expõe ao ridículo, se expõe, se sacrifica, é ou não é? Eu nunca tinha trabalhado. Quem me fez trabalhar foi essa menina e aquele rapazinho que está ali. Eles me fizeram trabalhar. Porque eu vivia para Deus. Para mim, isso aqui não é trabalho, isso aqui é prazer, amém? Minha vida dos 16 anos é servir a Deus. Para mim, servir a Deus é derramar minha vida como libação, como um incenso, como um sacrifício de gratidão, de adoração. Mas eu quero ponderar isso, irmão, prover a sua família. Fisicamente, o pão, a comida, né? As vestes, a necessidade é função do pai. E tem hoje pai que ele não quer sair da meninice, que ele quer continuar lá na vaidade dele, na vergonha dele, na arrogância dele, e ele só faz o que ele gosta, só o que eu quero. Não vai dar certo. Tu vai ficar nessa vidinha. E aí, hoje a gente vê a mãe fazendo o papel do pai. Isso é muito triste, né? Porque é uma palavra específica para os pais. E aí oprimindo as mulheres e fazendo aquilo que não é legal. E hoje que Deus vem nos sacudir. Se eu estou vivendo essa realidade, meu irmão, eu vou... É como eu falei na pregação para a família. Não estou falando de resultado financeiro. Amém, queridos? Resultado financeiro não é estalar de dedo, não é mágica. Mas estou falando de sacrifício, de você ir lá buscar e contribuir. Com tanto, está aqui, meu amigo, eu não vou me... E cuidado emocional. O que tem, irmão, de mulher sofrendo porque o marido é pior do que uma criança. Ela tem que cuidar de todo mundo da casa. O cara não tem um sentimento assim é só eu e eu mesmo e mais eu. E aí eu fico olhando e eu digo, rapaz, eu era assim, eu não estou falando lorota aqui não, eu era infantil e muito milindrado. Mas depois eu entendi, não, eu sou o macho da casa, eu que tenho que trazer equilíbrio emocional, eu que tenho que trazer. Mas a maioria hoje em dia, irmãos, essa castração da liderança do pai, essa castração da hombridade do homem, que o homem hoje em dia não sabe nem o que faz, né? Outro dia eu ouvi um homossexual falando que... Uma pessoa falando que um homossexual cantando outros rapazinhos, e dentro de mim eu nem falei. Se fosse um homem cantando uma mulher, já era um crime de importunação sexual. Agora, quando é um homossexual botando para cima de um homem, é o que? É importunação sexual também cabe? Vamos refletir aí os políticos, juristas, né?
mais essa castração da hombridade. Mas o homem hoje em dia ele não consegue alimentar o emocional da família. Mas ele é todo milindrado, todo para baixo, toda hora está mal, está mal. Você tem que prover alimento emocional para sua família. Não estou dizendo que você tem que ser o Superman, nunca posso estar mal. Não é isso que eu estou falando. É por isso que eu digo, retém o bem e descarta o mal. Come a carne e deixa a espinha. Porque às vezes eu vou falar e vou deixar só um pedaço. Tem um dia mal do pai, tem um dia mal do homem, mas eu não posso viver todo dia mal, só eu que preciso. Porque eu, nas minhas carências, nas minhas infantilidades, eu esperava que a Clícia me consolidasse. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Emocionalmente, quando virou a chave, ei, cara, tu que é o macho, tu que é o homem, e foi pessoas que me alertaram, homens maduros, tu tem que trazer liderança para tua casa, estabilidade, confiança, segurança. Tanto que a Esther, a Clícia e o Davi, eles têm a segurança em mim, mas eu vivo 100% seguro? Não. Tem hora que eu digo, meu irmão, orem por mim, que eu estou aqui, não sei para quem que eu falei outro dia. Quando eles me pedem alguma coisa que eu não tenho condição financeira, eu digo, meu irmão, nós vivemos pela fé. Vocês têm fé que Deus é poderoso para dar isso? Então ora para Deus abrir as portas para o papai, para Deus fazer eu mover, meu irmão. E aí eu boto para cima deles também, né? Mas eu quero dizer, irmão, que você traz segurança, estabilidade para o teu lar emocional. Não é só comida de pão, é comida de estabilidade. Dizer que tem um pai, aqui tem segurança, aqui você está guardado, aqui você está provido, amém? Diga, emocional e espiritual, eu já falei lá atrás, não vou ser mais redundante. Ele é chamado para ser o escudo, proteger a sua casa das influências negativas e criando um ambiente seguro e amoroso, onde seus filhos crescem. Irmãos, você tem que ser o radar. Pai, tu tem que ser o radar da tua casa. A Esther sabe, o Davi sabe. Quando eu vou para cima deles, ele já sabe, eu sou o radar. Tem alguma coisa. O Davi chegou esses dias agora. O que tu tem, meu filho? Só de olhar eu já sei que tem um problema. A gente não é assim, pai tem um radar, mãe tem um radar. Eu não sei o que a mamãe tem, que ela sabe tudo. Meu amigo, é o radar do Espírito Santo que Deus colocou na mãe e no pai. E o pai e a mãe só de olhar já sabe. E se ele olhar para alguém e ele te der uma orientação, segue. Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. É ou não é, irmãos? E isso é escudo e proteção. E em penúltimo lugar, o pai como reflexo do amor de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Quarto, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Os filhos aprendem sobre o amor de Deus através do amor do seu pai. Irmãos, manifeste o teu amor pelo seu filho. Às vezes tem pessoas que têm aquele modelo, né? Que ele não recebeu amor, ele não consegue, não é que ele não ame, é que ele não consegue. Ele tem bloqueios, né? Ele não consegue expressar afeto. Mas você reflete como pai o amor de Deus. Então, como que eu vou refletir, pastor? Se os filhos aprendem sobre o amor de Deus através do amor dos pais aqui terrenos, a gente é um sinal do amor de Deus. Tanto que Jesus ele chamava Abba, né? Chamava Deus de pai. E aí, o modo como você trata seus filhos. Pastor, como é que eu manifesto o amor? E esse amor que eu manifesto para os meus filhos vai refletir o amor de Deus através da forma, do modo como você trata os seus filhos. Queridos, paciência. Paciência. Não chegue... É a última rácio. Aquela briga violenta, avara, né? É a última rácio. Mas se você for paciente e tratar teu filho com graça, quando eles erram, você tem que tratar com graça, explicar as consequências, explicar o porquê que ele está vivendo aquele momento, mas com amor, sempre. E esse amor incondicional aqui, a gente até não tem muito. A minha geração, eu vejo que ela ama já sem mostrar o lado ruim do mau comportamento dos filhos, né?
já a paciência e o amor já é demasiado. Falta, eu acho que um pouco a gente esclarecer as responsabilidades deles, as consequências que eles vão enfrentar de falarem, de procederem, de se comportarem de uma maneira errada, de uma maneira... Mas com paciência a gente começa a trazer com meu irmão, eu não vou fazer nada contra ti, eu vou sempre... Eu digo para os meus filhos, tu sendo o melhor ser humano, o pior ser humano, eu sou teu pai e eu vou estar do teu lado, pro que der e vier. Mas eu vou ficar muito triste se tu decidir o caminho errado, porque tu vai sofrer e eu vou ver o teu sofrimento, mas eu não vou poder te ajudar. Vou poder assim minimizar alguma coisa, mas te ajudar mesmo. Porque se eu não passo essa responsabilidade para eles, eles vão achar que eu vou ser o... Não, meu pai resolve, minha mãe resolve, e acaba que a gente gera essa dificuldade. Mas refletir o amor de Deus é como o pai que ama corrige os seus filhos, Hebreus, né? E a correção é coisa boa. E corrigir, na maioria das vezes, não é só a vara, ou botar de castigo, ou fazer alguma ameaça, ou alguma punição, mas é entender aquele contexto que o teu filho está vivendo e está criando, e dizer, meu irmão, tu vai assumir isso aí. Mesmo como criança, queridos, mesmo como criança. E esse amor deve ser refletido. Essa é uma das maiores responsabilidades. E em último lugar, queridos, quinto lugar, o pai imperfeito em busca da perfeição de Cristo. Eu comecei na introdução falando disso e fecho falando disso. Por melhor pai que eu e você sejamos, a gente é pai imperfeito. Só um pai perfeito, que é o Pai Celestial. Amém? Mas aí Filipenses dá esse versículo aí, que eu quero levar para esse fato, de que tudo posso naquele que me fortalece, para a gente concluir nesse sentido, de que eu posso ser um pai mais maduro, ser um pai mais aperfeiçoado, amém, queridos? No sentido de tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser um pai melhor do que eu fui em 2023, 2024 vou ser um pai melhor, e eu vou cometer menos erros. Eu sou um pai mais maduro, mais aperfeiçoado, mas meu não é com mais consciência e com mais explicação. Meu irmão, esse não é por isso e por isso. E aí a gente dá não doendo na gente, né? Que a gente é pai. A gente pudesse dar só sim, mas tem hora que tem que dizer não. E aí, nenhum pai é perfeito, mas cada um pode buscar a perfeição em Cristo. E é através de Cristo que os pais podem encontrar força, sabedoria e graça para cumprir o chamado de Deus, o chamado que Deus colocou em suas vidas. Admitir falhas. Olha aqui, irmãos, eu falei isso lá, mas é importante a gente reforçar isso. O pai perfeito não é aquele que não erra. O pai perfeito é aquele que assume seus erros e se retrata. Amém, queridos? E sabe dizer, meu filho, eu vou mudar. Porque isso ensina a grandeza para os nossos filhos. Hoje em dia, a gente tem uma geração de pessoas vaidosas que não sabem se retratar e não sabem se corrigir por causa do orgulho e da vaidade e da infantilidade, da vaidade mesmo. Eu não erro, eu não tenho falha. Aí o cara não se corrige, continua errando. Então, diga assim, o pai perfeito não é aquele que não erra, mas é aquele que admite as suas falhas e busca crescimento constante. É parte do processo de ser pai, segundo o coração de Deus, dizer, Senhor, me ajuda a ser mais como Jesus, amém? E a gente pode todas as coisas em Cristo. Como que eu vou exercer uma paternidade plena, sendo como Jesus, amém? Amando e se sacrificando como Jesus. E aí, queridos, nesse dia dos pais, que todos os pais que estão aqui hoje, que estão aí na internet, possam ser inspirados a abraçar seu papel com seriedade. Diga assim, pai, eu sou um pai que vou exercer meu papel com seriedade, com alegria que ele merece. Irmão, não seja um pai chato, turrão, seja um pai alegre, feliz, amém? Não é
eu sou pai, agora eu não posso brincar com meu filho. Não é isso que a gente quer passar. Seja um pai alegre com seus filhos. Ser pai é uma grande responsabilidade, mas é uma missão que a gente pode desenvolver com uma leveza da felicidade e da alegria, amém? Que busque através da palavra de Deus ser líderes. Diga assim: pai, eu vou buscar, eu vou ser um pai. Diga: eu vou ser um pai que vou buscar através da palavra de Deus ser líder, ser educador, ser provedor, ser reflexo do amor de Deus para meus filhos. E que em tudo nós encontremos a força e a esperança em Cristo, o modelo perfeito da liderança e do amor. E aí eu concluo. Olha aqui para mim, você que é pai, que é mãe, que é líder, eu quero que você faça essa ação agora, essa aplicação prática. Em primeiro lugar, uma reflexão. Quero que você pense comigo. Você como pai, como líder na sua família, tira um tempo para refletir sobre como você tem liderado e amado a sua família. Existem áreas onde você pode melhorar? Faça uma reflexão pessoal, você e Deus. Como que eu tenho liderado e amado minha família? Que áreas eu posso melhorar? Segunda aplicação pessoal e penúltima. Faça um compromisso. Se comprometa a aprofundar seu relacionamento com Deus. Se relacione com Deus. Eu não estou te chamando para ser religioso, não. Aprofunde seu relacionamento. Eu vou me comprometer a ter um relacionamento com Deus, para que eu possa liderar minha família com sabedoria e graça. Chame a tua família essa semana para um momento de oração lá na tua casa. Amém, querido? Chama a tua família para um momento de ler a palavra. Não precisa ser um culto longo, coisa de minutos. 5, 10 minutos, 15 minutos, você vai ver já um grande mover na tua casa. Mas eu quero te encorajar a você orar com a sua família e pedir que Deus te ajude a cumprir esse papel que Ele delegou, esse papel de pai que Ele designou.